pequeno cachoeiro. A mendiga, número 1, sempre deu o seu exemplo. Tudo que ela queria, lutava valentemente. Nada nunca foi fácil, dizia assim constantemente. Zilma Coelho foi convidada para ir à TV Tupi, para ser homenageada por seu trabalho relevante e recebeu um certificado das mãos de Flávio Cavalcante. Esses versos foram retirados desse livro. Zilma Coelho, Sua Vida e Obra, versos em cordel. São versos de autoria do autor Paulo Barreto da Silva, que está aqui comigo, e é um dos vários talentos que nós temos em Cachoeiro de Itapemirim. E o Paulo, ele é natural de Espera Feliz, não é isso? Uhum, Espera Feliz veio para Cachoeiro em 1952, 53, porque o pai era ferroviário. Ele é filho do senhor Otávio e da dona Marcília Barreto da Silva. O pai dele era condutor da ferrovia e veio para cá ainda criança e ir diretamente para o bairro Aquidauã. Ele se casou em 1978 com Vânia Pinheiro da Silva e tem 2 filhas, Fabiola e a Letícia. E Paulo foi contador, vendedor, ele foi auditor da Itapemirim e funcionário da Prefeitura Municipal. Mas de uns tempos para cá, o Paulo vem exercendo uma outra atividade que rendeu esses versos espetaculares de um gênero literário maravilhoso chamado literatura de cordel. Não é isso, Paulo? É. E eu queria saber de você, o que levou você a fazer esse trabalho, assim como esse. Eu sei que você tem outros trabalhos e outros trabalhos que envolvem, inclusive, personalidades de Cachoeiro e especificamente do bairro que nós moramos, que eu também moro no bairro Aquidauã, que são relacionados a pessoas, né, que fizeram a diferença, inclusive a Zilma Coelho. Pode falar. Nós moradores aqui do bairro Aquidauã estamos constantemente sempre no bairro Ferroviário, onde eu tenho muitos amigos. Então os amigos sempre falavam, poxa, nós temos que falar sobre Zilma Coelho. Ninguém sabe nada de Zilma Coelho. Ela foi uma incentivadora de educação aqui em Cachoeiro e ninguém fala nada. Então nós começamos então a analisar. Nós vamos escrever a história da Zilma Coelho, mas de uma maneira diferente. Nós vamos escrever em verso. A leitura seria bem melhor, as pessoas iriam se adaptar melhor e teriam um conhecimento mais equilibrado da vida da Zilma Coelho. Inclusive teve a participação do Milton Supelete na distribuição desses livros, né? Foi aí que eu fiquei conhecendo também. Milton Supelete foi um grande amigo meu, nós travamos conhecimento desde quando eu era lá da Associação do Bairro Aquidauã. Então, Milton sempre falava comigo, nós temos que escrever a história dessas personalidades. Então, eu falei, Milton, então vamos falar sobre Zilma Coelho. Zilma Coelho não pode ficar esquecida, nós temos que comentar, nós temos que falar alguma coisa dela. Então, nós começamos então a buscar meio com as pessoas que conheciam ela, como que era, como é que desenvolveu. Fomos até a família, né? O filho, o Carlinhos. Ele nos deu então diversas maneiras, diversas ideias. Então nós começamos a escrever. E geralmente quando você pesquisa sobre uma dessas personalidades, a sua linha de trabalho é essa, de falar diretamente com a família? Justamente. Primeiro nós vamos da família, nós queremos conscientizar a família de que aquele trabalho que nós estamos desenvolvendo nós não vamos levar vantagem nenhuma. Para que a família possa então ter a nossa assim, né? Sabendo que os trabalhos sendo realizados, nós não vamos levar vantagem nenhuma. Ele simplesmente vai divulgar uma história de alguém que fez história, né? O primeiro trabalho que você fez, Paulo, foi sobre uma outra professora, não é isso? Foi. A Carolina Passos Gaia.
Carolina Passos Gades, é uma amiga minha que era professora lá, hoje está aposentada, queria falar sobre Carolina, mas não sabia nem como que era Carolina, ninguém sabia. Os moradores do bairro também, ninguém sabia quem era Carolina. Então nós começamos então a pesquisar, sair em campo para pesquisar e contactamos então com uma pessoa que nos falou que tinha uma filha dela que morava em Vitória. Nos deu o telefone, nós ligamos para Vitória, ela disse: Paulo, eu vou vir aqui em Cachoeiro. Então nós marcamos o dia, ela veio em Cachoeiro e na realidade, na coincidência, ela era minha vizinha, ia ficar na casa de um amigo meu. Me passou dado, me passou informação. E é uma coisa incrível, naquela semana ela veio aqui e me passou a informação da mãe, me passou o retrato, e no outro dia seguinte ela falou: eu vou fazer uma cirurgia. E quando fizer essa cirurgia, Paulo, eu vou fazer e te falo, eu quero vir a Cachoeiro para você fazer o lançamento desse livro. E infelizmente ela não teve oportunidade de ver esse livro da Carolina, da mãe dela. Uma história muito interessante, né? É muito dinâmica, uma coisa muito engraçada. Né? Mas bastava que você falasse sobre essas personalidades, mas você escolheu o gênero literário do cordel. Por que você escolheu isso? É uma maneira muito mais fácil, porque quando eu estive em Fortaleza, conheci um amigo que trabalhou comigo da Mimirim, e ele escrevia alguma coisa. Então eu fiquei estimulado de ler, de ver como é que ele escrevia a história. Então eu falei: vou começar a escrever em cordel também. Aí vim para Cachoeiro, 2 anos depois eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever em cordel e isso me levou então a escrevermos mais outros livros. E eu soube que você não ficou apenas nas professoras, né? A Carolina Gaia e a Dona Zina. Você também escreve sobre outras personalidades daqui do bairro, não só, no caso, né, pessoas conhecidas, mas outras pessoas. Por que decidiu fazer isso? Não, aqui da Ban tem muita personalidade, tem muita pessoa folclórica aqui na Aquidauã que ficou esquecido. Então eu falei assim: nós vamos começar então a pesquisar, vamos falar das pessoas que fizeram história aqui em Cachoeiro. Eu comecei a falar sobre Rubens Xangonga, né? Rubens Xangonga foi uma pessoa que morou na Aquidauã, então ele era muito forte, muito brigão, então ele deixou a marca aqui. Nós começamos a escrever a história dele, falando sobre a vida dele. Depois eu escrevi sobre o Orlando. O Orlando também era uma pessoa muito conhecida aqui, um folclore do bairro. Ele gostava muito de acompanhar enterro. Então todos os enterros eles estavam juntos. Eu falei: eu vou escrever a história do Orlando, mas em verso. Então foi uma coisa fantástica. A quantidade de livros que nós escrevemos evaporou. Todos queriam, e temos em metas ainda escrever outras histórias de outros personagens. Como o Mestre Taveira, né? O Mestre Taveira também foi um grande incentivador. Então Taveira para nós foi uma personalidade muito interessante. Nós escrevemos a vida do Taveira em verso, né? E desde o liceu, desde as bandas, das festas de Cachoeiro, quando tinha. Então Taveira foi um grande baluarte. Nós fizemos também 500 livros, distribuir foi rápido também, evaporou, todos queriam. E o que nós temos adiante para apresentar? Agora eu estou escrevendo a história dos Cachoeiro Cantos Imortais, né? Que seria os cantores que passaram pela Rádio Cachoeiro, como a Alita Vieira, mãe da Márcia, Joaquim Volpato, Juarez, William, Roberto Carlos, Sérgio Sampaio. Então todos esses personagens que marcaram história aqui, o livro já está quase concluído. Especificamente sobre o bairro Aquidauã. O bairro Aquidauã já tem um livro com o bairro Aquidauã, que já está pronto, praticamente pronto. Acredito que no máximo outubro nós vamos lançar esse livro. E é um livro que conta a história tanto das pessoas que moravam no Aquidauã, pegando a época de 1960 até 1970, pessoas que deixaram história, que ficaram muito conhecidas aqui. Aquidauã, nós sabemos então que é um bairro de muita personalidade. Então nós estamos ainda, mas vamos concluir esse livro.
Onde começa, Paulo, e onde termina o bairro Aquidauã? Segundo me informaram, o bairro Aquidauã, ele faz limite com o bairro, com o Novo Parque e o bairro Ferroviário. Ele começa lá naquela pracinha lá do Gastão Pim, aqui no Aquidauã, e termina aqui perto do Detran, não chega nem do Detran, ali a antiga SPP que tinha por ali. Então é um bairro assim segundo me informaram na IBGE, tem mais de 12 mil habitantes. É um bairro, eu acho que é o terceiro bairro, né? Primeiro acho que é o Vilagem, depois o Zumbi, e o terceiro é o Aquidauã, com 12 mil habitantes. Que bom. E eu tenho a honra, né, de ser vizinha do Paulo, de ter a sua esposa Vânia como minha amiga, minha grande amiga, ser colega da Fabiola, né, que também é professora da rede municipal, assim como eu. E eu deixo aqui para o Instituto Histórico e Geográfico essa entrevista com essa pessoa que é muito especial, não só para Cachoeiro, mas para todos nós. Também é uma grande amizade. Foi um prazer conversar com você sobre isso. E tem outro detalhe também, que a revista Cruzeiro é de 1950, que veio aqui em Cachoeiro para fazer um trabalho sobre a Zilma Coelho. Então o nome dela já estava correndo no mundo. Então eles vieram aqui com a equipe de jornalistas, fizeram um trabalho, eu tenho essa revista, fizeram um trabalho de pesquisa e análise e levaram lá para o Rio de Janeiro, então dando a ela diversos títulos, relevando o trabalho da cultura, que seria a primeira professora da minha Zilma Coelho, né, a implantar o Mobral aqui em Cachoeiro. Então incentivadora, grande baluarte, grandes pessoas, como pessoas que trabalhou muito e sem dinheiro, hein? Lutava, muitas vezes tirava o dinheiro dela, como estava escrito aqui no livrinho, né? Tirava o dinheiro do bolso dela para poder não deixar nenhum curso. E ela tinha 30 cursos profissionalizantes. Cachoeiro, para manter um curso profissionalizante é difícil, ela tinha 30 cursos. Então, fantástico. E se alguém quiser adquirir esse exemplar, onde é que consegue? Agora, Márcia, esgotou, nós estamos até vendo até a possibilidade de reeditar novamente, né? Então, foram então 1000, tá bom. mas foram já evaporados. Então tá aí. Então eu deixo com vocês, né, essa entrevista que eu tive com Paulo Barreto e sua literatura de cordel. Tchau. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci.